Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adolescência e trouxe uma convidada especial. Vou chamá-la, surpresa, hein? Oi, Kilma, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Aí, pessoal, vai entrando, a gente vai acenando aqui aos pouquinhos, né? Então, hoje eu trouxe uma convidada especial para a gente bater um papo sobre adolescência. Ela que é psicóloga, terapeuta individual e também terapeuta de casal, né? Então, quem precisar também pode segui-la, né? Para a gente ir se ajudando, né? Então, hoje o nosso bate-papo é sobre adolescência. Ai, 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 ai. Quando a gente tem os nossos filhos, ou ouve, né, de alguns colegas que tá naquela fase, ai, 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 meu filho entrou na adolescência. E aí, o que fazer? Logo já vem um, vem outro, ai, essa é a fase mais difícil. Ai, rebelde sem causa, tudo questiona o que você vai fazer, é o tempo todo enfiado dentro do quarto. Então aí já começa aquelas N sensações, sentimentos, aquela frustração e ao mesmo tempo aquela expectativa elevada, né? E nós como pais, né? E até mesmo educadores, aqui uma psicóloga também que ajuda nesse processo. Então, a gente já começa, e agora vai começar aqueles grupinhos, não tá ali com o pessoal muito adequado, ai, tá sendo rebelde demais, ouvindo músicas inadequadas, acessando coisas inadequadas, né? Então, hoje a gente tá aqui para bater um papo com vocês, esclarecedor, e a gente abaixar um pouquinho a nossa expectativa, ver o que é normal para a faixa etária, faz parte do processo, né? E ao mesmo tempo, a gente aquietar o nosso coração, enquanto pais, enquanto educadores, né? A gente compreender que é uma fase completamente normal, assim como todas as outras fases do ser humano, né? Tem, lógico, os seus altos e baixos, mas a gente precisa ter paciência e esperar, porque todos nós passamos por isso, né? E os tempos são outros, né? Sempre houve a adolescência, sempre a busca do conhecer o novo, o belo, né? Lutar por alguma causa. Isso sempre aconteceu, né? Só que agora os tempos vão mudando, então as prioridades vão sendo outras, né? Então, essa expectativa, né, Kilma? Acho que Exatamente. você pode até colocar aí melhor do que eu, né, que tem até uma formação. Então, assim, a fase da adolescência, né, só para os nossos telespectadores aí compreender, no aspecto jurídico, pessoal, ela compreende dos 12 aos 18 anos, tá? E ela é aplicável também até 21 anos, mas é na parte jurídica. Às vezes, de repente, um filho, casal separado, tem questão de pensão, isso e aquilo. De repente, o filho está fazendo, precisa cursar uma faculdade, alguma coisa. Então, é mais nesses aspectos, tá? Tem a posição da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, onde a adolescência compreende dos 10 aos 19 anos, tá? E aí, há estudos, né, que existem três fases. A pré-adolescência, que é dos 10 aos 14 anos, a adolescência, que é dos 15 aos 19, e a juventude, que é dos 19 aos 24 anos. Porém, algumas teorias super atuais aí dizem que pode compreender até os 30 anos de idade, né? Que é um término incerto, depende de ser humano e ser humano. Exatamente. Tudo isso por quê? Por conta da formação do córtex, né, Kilma? E aí eu acho que você agora fica com você a palavra, porque essa parte, né? Tá. Vamos lá. A gente
tem essa divisão. E aqui a gente utiliza muito, quando a gente se refere aos adolescentes, já dos 15, 16 anos até 25 anos, mais ou menos. E realmente, hoje há estudos que mostram que o negócio está indo um pouquinho para frente. Se a gente for pensar no comportamento, a gente chega até uns 40 anos. Algumas famílias pode ser que sim. Então, que é a adolescência tardia também. Mas isso não é o comum, né? Mas isso está muito relacionado com o nosso ambiente, com a nossa... O que a gente teve de vivência no período antes, quando éramos criança, na pré-adolescência. Tudo isso afeta nesse... Porque a gente, o cérebro, quando chega na adolescência, ele ainda está amadurecendo, ele ainda está se formando, ele está na parte final, já o cérebro é o último órgão do nosso corpo que ele amadurece, é o último amadurecido. Porque isso acontece porque nessa fase a gente passa por uma lapidação, né? Na adolescência tem a parte do cérebro, ele seleciona alguns sinapses, neurônios. O que é o neurônio? É algumas células que a gente tem aqui dentro que faz as conexões e transmite o impulso nervoso que irriga tudo. E com ele, esse impulso nervoso é o que nos move. Falar assim de uma maneira bem simples. Se você não entendeu, você me fala, viu, Amanda? Não, sim, sim. Né? Então, nessa fase, a gente tem uma reorganização neural e tem a poda sináptica. E também a gente tem o processo de mielinização, né? Essa fase, durante a adolescência, o cérebro passa por essa imensa regulação neural, né? Essa reorganização, essa poda. O que é a poda? É bem uma analogia que a gente pode fazer com um jardineiro, quando ele poda uma planta. A gente também, nesse momento, esse processo de lapidação, ele faz a poda, ele retira o que não está sendo usado, as sinapses que você não utiliza tanto, para dar mais força para as que você está utilizando, né? Então, como se fosse uma otimização do funcionamento, né? De uma maneira mais simples. E o cérebro, ele também ele tem as competências cognitivas e emocionais. E nessa fase é onde a gente tem uma transformação em tudo isso. As cognitivas, elas estão relacionadas às habilidades de raciocínio, memória e o aprendizado. Elas se expandem, elas crescem. Já a parte social, ela tem esse desenvolvimento dela no ponto de, assim, relações interpessoais, amizades, a identidade social, elas são muito exploradas nessa fase, né? E as emocionais, que é a intensidade emocional, o autoconhecimento, que também aumenta nesse período também. O papel do sistema límbico, ele é altamente ativo na adolescência, né? E ele é responsável pelas emoções intensas, né? A busca por novas experiências, comportamento impulsivo, onde a gente verifica isso, assim, verifica no sentido da onde parte esse processo das amígdalas, né? Que fica bem dentro aqui do cérebro. Deixa eu pegar uma imagem, deixa eu inverter aqui, para ficar mais fácil para ver. Para a gente compreender, né? A ilustração. Ó, aqui, ó, a amígdala é bem esse pontinho aqui. Então, ela tá bem dentro da nossa cabeça, né? Então, ela é responsável por muitas coisas, né? Pelo processo
Eu até anotei para não esquecer aqui. Isso. Ó, ela tem o processo emocional, é a capacidade de interpretar e reagir ao mundo. Por exemplo, a uma resposta ao medo e ao estresse. Ela, a parte dela, né? Assim, ela processa Uhum. e dispara o processo em si, falando de uma maneira bem simplificada, né? Ela avalia o ambiente e determina se algo representa um perigo potencial, né? Uhum. E ela também tem uma função de memória emocional também, onde ela ajuda a gente lembrar de eventos que estão associados a emoções fortes, né? Sim. Como traumas, experiências significativas, né? E o principal, ela também faz a regulação do comportamento social e de tomada de decisões, né? Assim, a amígdala, ela trabalha nesse momento, ela complementa a atividade do córtex pré-frontal. Sim. E ela interage bastante com outras partes também do cérebro, né? Sim. Em momento de você tomar uma decisão. E em situações emocionais, a amígdala, ela pode sim, principalmente nos adolescentes, sobrepor o córtex pré-frontal. Isso nos leva a ter as escolhas impulsivas, né? Nos assusta tanto como os pais, Aham. né? Então, agora a gente está entendendo por quê. É muito comum, e a gente até estuda nas escolas, quando eles estão no quinto ano, por aí, que a gente vai estudando todos os sistemas do corpo, o sistema respiratório, digestório, né? Ainda mais para eles começarem a entender que é onde eles estão começando a vivenciar a puberdade. Então, a existência de pelos, alteração na voz, o cheiro vai ficando diferente, né? Então acontece toda a transformação no corpo. E aí, ao mesmo tempo, é o seguinte: tudo isso está acontecendo, e ao mesmo tempo eles têm esse desequilíbrio nas sensações. Então, ao mesmo tempo, eles querem estar assim, hoje, né? Assim, populares, bem, visualmente, quer falar muito bem, quer assim, de certa maneira, ser algum líder de alguma coisa, pertencer a certos grupos, né? Então, é comum os pais, todo mundo, ver aqui a casca pelo lado de fora. É, Mas ninguém está compreendendo a parte mais importante, que é o cérebro, que é onde tudo está acontecendo por causa disso, de tanta oscilação do eu gosto e ao mesmo tempo eu gosto, eu quero, não quero, discuto e ao mesmo tempo estou frágil, estou chorando, né? Porque é aquela oscilação, né? exatamente. Eu lembro quando eu fazia a reunião, por exemplo, do quinto ano, eu Uhum. falava para as mães assim: olha, eu já sei quando a filha de vocês vai menstruar. Porque é o seguinte, a hora que elas começam uma com as outras, vai É o hormônio. brigando, vai isso, vai aquilo, esses são os hormônios, gente. Então, é aquela coisa, aí fica, ainda mais menina, né? Menina tem mais esse O comportamento de ficar com uma processo mágoa, é, um ressentimento, aquela coisa, né? Guardar. E ao mesmo tempo elas querem, né? Ai, meu Deus, quando vai ser o meu primeiro beijo? Quando que vai ser? É um monte de coisas que vai passando pela cabecinha, né? Então, aquela disputa, talvez, do menino mais bonito da sala, porque tudo isso a gente também vivenciou isso, só que em outra época era diferente, né? Mas assim, os motivos não mudam, né? Que a gente tenta convencer o adulto de que nós estamos certos e eles errados, né? Aquelas paixões, nossa, igual o livro do Romeu e Julieta, né? Aquela coisa assim, vou morrer de amor por você e ao mesmo tempo odiá-lo, né? Então é assim, exato. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu costumo comparar a adolescência como se eles fossem mesmo uma borboletinha dentro do casulo, né? Que se a gente tirar a borboleta lá de dentro, vai nascer o quê? Uma borboleta morfa, ela não vai conseguir voar, ela não vai conseguir se desenvolver,
Não vai nada. Então, é necessário essa transformação dentro do corpo da lagarta lá, que vai se transformar numa borboleta, né? Oi. O cérebro, é bem essa analogia. O cérebro, a gente tem esse processo neural ocorrendo. Se você tem, exige que não passe por todas as fases, sai uma borboleta com algumas falhas no processo. Ela não vai conseguir voar tão plenamente, ela não vai ter todas as cores que a borboleta pode ter, ou ser só de uma cor, mas assim, o esplendor da borboleta é o único dela. Mas o processo, quando você tem alguma falha no processo, que não é que interrompe essa parte natural, a gente não consegue atingir o potencial máximo, né? Exato. E daí o córtex pré-frontal, ele tem um sistema, assim, ele é o último, né, a amadurecer, como eu já tinha falado, mas ele tem uma função muito importante, que é no pensamento crítico, na tomada de decisão, no autocontrole, no planejamento e na resolução de problemas. São alguns exemplos. Por quê? Antes, enquanto éramos crianças, a gente tinha um pensamento mais concreto. Na adolescência, a gente já consegue abstrair, fazer um pensamento mais abstrato. Lógico, tudo é um aprendizado, né? Quando você está mais próximo à finalização, lá pelos 18, 19, até os 25, você já está finalizando esse processo, você tem muito, e você já aprendeu a viver, a trabalhar essas operações, né? É porque lá no finalzinho já se formou, praticamente. E você teve todas as vivências, Exato. né? As Não por experiências. Exatamente. Bom, então, além de todos esses sentimentos conturbados, instabilidade, impulsividade, ansiedade, né? Aquela coisa de se isolar no quarto, tem uma certa fase que eu vivenciei muito isso, que é lá para o quinto, para o sexto ano, que tá esse calor absurdo que nem está hoje, e eles estão de blusão, assim, com capuz, todo coberto. puxado, todos cobertos. O que você me diz disso, Kilma? A gente tem que olhar com carinho, né? Seja pais, sejam os cuidadores, sejam os amigos, olhar com muito carinho. É natural do adolescente ter essa postura, ter esse comportamento? Sim, ele é natural, até porque você está tendo mudanças no corpo muito rápidas. E às vezes o corpo muda e você ainda não mudou aqui. Por causa dessa diferença, porque como a gente vai amadurecendo um pouquinho, demora um pouquinho mais esse processo, o corpo, ele às vezes já amadurece antes. E você fica, você não sabe como lidar com isso. Então, assim, às vezes é mais fácil a gente se esconder Uhum. e ficar normal, assim. E as pessoas, chama a atenção das pessoas também. E daí os adolescentes não sabem muitas vezes como lidar, porque eles querem chamar atenção, mas ao mesmo tempo não querem. Exatamente, as duas coisas ao mesmo tempo. Ele Ao quer mesmo, chamar atenção com aquilo e ao mesmo tempo ele está se escondendo, né? Pode ser por algum sentimento, pode ser a parte interna, emocional. Ao mesmo tempo, às vezes até com vergonha. Os meninos que tá começando a nascer uma barba, a voz está diferente, então não fala muito, fica mais, né, esquivado no tem a cantinho. parte da orquestra, né? Que vai ser Exato, vai, aquelas oscilações na voz, né? E isso acontece. Então, e assim, dependendo, às vezes os colegas, né, vão brincar, tiram um sarro, né? Ô, fulano, eles mesmo brincam entre si, né? mas isso E não dá. tem pessoas que levam, tá tudo bem, é assim mesmo, é uma fase. E outros já não, já É. quer se esconder, já, né? E Então, tudo isso, como você colocou muito bem no começo, é por conta do quê? Da sua vivência, das suas experiências, de como que está sendo tratado
esse aspecto familiar, né? Então, se a família é uma família próxima, porque assim, a adolescência não é fácil, né? Nós que já estamos com os nossos córtex pré-frontal, aí tá tudo desenvolvido, Biologicamente, biologicamente, né? Já vivenciamos tudo, já testamos o que era certo, o que era errado, né? Então, ninguém nasceu à perfeição da natureza. Nós demos trabalho, sim, também para os nossos pais. Lógico, pode ser muito ou pouco, ou mediano, vai depender de cada um. mesmo assim, é relativo Mas também. mesmo assim é relativo, né? Então, a gente tem que ter paciência, porque agora é o momento que eles estão dentro lá do casulinho. E é necessário. Então, assim, eu vejo muitas mães às vezes me procuram, né, para saber, tem dúvida, ai, porque minha filha ou meu filho tá muito chato, não tem diálogo aqui em casa, tudo é motivo de briga. Eu peço para fazer uma coisa, se tranca no quarto, ai, não vou, não vou. E às vezes alguns pais optam, às vezes até por ser agressivos verbalmente, aqueles motivos de discussões assim intermináveis viram um verdadeiro inferno dentro da casa, né? E é muito complicado, não fica um ambiente sadio. E para o adolescente, a gente tem que pensar o quê? Que ele está naquela busca, é bem a transição do criança que antes dependia, via os pais ali como heróis, né? Ai, os meus pais são tudo para mim. Agora não, foi aquela ruptura. É a fase que eles estão se descobrindo. Quem sou eu? Aquela fase da identidade, né? De ter poder para certas coisas, ter poder de decisão para certas coisas. Por que, que eu tenho que acatar o tempo todo o que a minha família quer? O porquê? Começam os questionamentos, né? Quem somos, né? O mundo todo, né? Eles começam a testar essa fase adulta e começam a ver que para algumas coisas eles têm sim um poder de decisão, para algumas coisas, né? Só que ao mesmo tempo, por conta de todo o aspecto Você, neurológico, né? Eles não têm a maturidade, porque eles são intensos, intensos em tudo, né? Então, fica uma certa pressão, por exemplo, numa agilidade de adaptação intensa. Como, por exemplo, em casa, algumas tarefas. Oh, você não recolheu o lixo ainda para mim? Eu falo 500 vezes. A maneira de falar, né? Porque a vida agitada das famílias tem que fazer isso, às vezes acaba dividindo algumas tarefas, né? Ou pede uma ajuda e eles têm aquela coisa mesmo de querer fazer as suas prioridades e depois, eu vejo com a minha mãe, depois acaba esquecendo e acaba às vezes nem fazendo mais mesmo. Na escola, quando eles entram, por exemplo, no ensino médio, eles já têm que começar a pensar em qual profissão que eles vão exercer. Já é uma super pressão. Como que a minha cabeça, eu tô passando por tudo isso ainda, né? Que eles estão lá pelos seus 14, 15, 16, 17 anos, aquela pressão toda na cabeça, sentimentos, aquilo, se eu gosto, se eu não gosto, como é que eu vou escolher a minha profissão? a pergunta é assim, no momento. Eu não sei Uhum. quem eu sou, o que que eu vou ser então? Exato, exato. O que que as pessoas esperam de mim? Tem muito essa preocupação no agradar o outro. Eles não têm essa maturidade que eu vou escolher, eu vou decidir o que eu realmente gosto, ter aquele equilíbrio, né? Eles ainda não têm isso definido. Eles gostam de tudo e não gostam também de nada. Por isso abre a geladeira. Ai, mas não tem nada nessa casa para comer. Não tem isso. Tudo reclama. São assim chatões, né? A parte eu acho assim que mais pega e eles ficam super se comparando entre si nos seus grupinhos, que é a parte de relacionamento. Então, quem que já beijou? Quem que, querendo ou não, já perdeu sua virgindade, É, né? Com quem saiu? Então, é tudo isso. É uma pressão. Por isso, assim, o diálogo e a parceria da família, a paciência, eu acho que tem que ser a palavra, assim, principal. Porque não é fácil você chegar, às vezes chega eles para fazer um trabalho de grupo em casa, né? E eles estão ali
começam a conversar e você tá lá na cozinha, de repente, ai, porque eu beijei, ai, porque... E você escuta que, de repente, seu filho fez um negócio desse. Aquilo, pra mãe, pro Funciona. pai, quem quer que seja, é um susto. Como assim? Que isso não é que é uma coisa que ele tá fazendo que tá errada. Não, tá na faixa etária dele fazer isso. O problema somos nós. É a gente que precisa abstrair, absorver. Nós somos os adultos, deixa a nossa emoção, saber dividir isso, tem inteligência emocional para isso. Tá, ele está nessa fase, ele não é mais o meu bebê, não é mais, infelizmente, ele cresceu e agora os gostos e prioridades mudam. E é toda essa coisa de você perder o controle. Eu acho que isso é muito forte para os pais, né? Como que eu estou perdendo o controle disso? E na verdade não é perder o controle, é porque ele está vivenciando novas experiências e é normal É, isso. Então, tudo vai ser conforme você vai conversar, dialogar, ser muito amigo do seu filho, da sua filha. é. Por mais que na hora que ele fale de um assunto cabeludo como esse, no primeiro momento você quer explodir. Como assim, né? Baixa aquela mãe doida, né? Mas assim, esfria um pouco, age com a segunda palavra mágica, paciência e sabedoria. Eu acho que tem que ficar muito forte de refletir, pensar. Bom, agora não é o momento da gente pensar. Você não vai verbalizar isso, mas você pensa, agora não é o momento, peraí, de eu falar, deixa eu sentir isso. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Até E aí porque você vai estar mais calmo, você vai é, refletir melhor. Às vezes vai conversar, no nosso caso, né, com o marido, né? Olha, escutei. amigo, Exato, com um amigo, ou até mesmo se você faz um tratamento psicológico, conversar com a sua terapeuta. Olha, eu estou vivenciando isso, eu escutei isso aqui. Eu não, quando ele me falou, eu ainda não chamei para conversar, porque ele falou sobre o assunto. Eu falei, dá uma outra hora a gente conversa. Mas assim, isso está me fazendo mal. Então, você conversar para ela te dar uma orientação sobre isso, de como você deve agir de maneira assim assertiva e conversar. Por quê? Quando a gente automaticamente nós somos egoístas emocionalmente, a gente já quer logo de cara resolver e, aquilo. Não ó, importa como seja. e rápido. Não importa como seja. Rápido, pá! Já resolve, já mostrei que eu não gostei, e assim funciona, a casa é minha e pronto, acabou. Isso não é uma atitude que a gente vê nos adolescentes. Exatamente. Tá sendo adolescente igualzinho, mas ao mesmo tempo é uma atitude que o que vai acontecer? Você vai resolver isso a curto prazo. E além do mais, você vai deixar o seu filho com raiva de você, Uhum. frustrado, rebelde, porque já que ele não quer, agora mesmo que eu vou fazer. É, Então, você vai gerar N situações que vai piorar o caso. Então, assim, de repente, você conversar com familiares, amigos, de repente, que já passaram por isso, né? Conversar com a terapeuta, vai te ajudar a buscar um equilíbrio e de forma talvez assertiva, de você mostrar uma outra conduta, falar, olha, eu tô aqui para o que der e vier, você pode confiar em mim, porque eu acho que esse é o medo dos pais, né? Deles confiarem em qualquer pessoa, porque é aquela coisa de descoberta, de choro, eles querem eles simpatizam com os grupos, né? Que têm os mesmos ideais e sentimentos, por isso dos clãzinhos que eles andam, né? Em grupos. nessa Mas, fase, a é, gente observa também que você tem um processo de luto sim. dos dois lados. O adolescente, às vezes, ele fica irritado com ele mesmo e não sabe por quê. Tem a, tem os hormônios atuando nisso, mas ao mesmo tempo ele também se questiona muito que ele não tem o que ele tinha, que ele gostava tanto quando era criança.
ele também está passando por uma fase que é uma espécie de luto. É o luto de não ser mais criança. Exato. E ao mesmo tempo, o medo do novo. O que me espera? O que eu vou decidir, de repente eu erro, o que vai acontecer? Então, o Exatamente. medo vai bloqueando também, né? Não, são várias coisas, várias. O medo de não estar conseguindo se entender, o medo do que vai acontecer comigo se eu não sei o que está ocorrendo no momento e como vai ser nesse futuro. Porque nesse momento ele já consegue projetar o seu futuro. E às vezes ele não consegue nem entender o que pode vir. Porque ele não. Assim, é o processo de um aprendizado. E se Exato. ele não teve um suporte que ensinou ele a entender essa fase, fica mais difícil, né? E para os pais, é uma fase também de luto. Perdeu o bebê, não é mais o bebê, não depende mais de você, né? Então, nesse momento, o que acontece? Assim, o pai vai mudando, vai saindo um pouco de uma posição que faz tudo. E ele vai se afastando para poder ensinar como que é o correto, como que é a maneira certa de fazer em algumas situações. Orientar, tipo assim, é normal ter medo, né? Ou, assim, você fez algo, vai ter uma Uhum. consequência. Todas as Exato. nossas ações sempre têm uma consequência, seja ela positiva ou negativa, Sim. mas ela tem uma. O papel dos pais não é isentar a criança, o adolescente dessa responsabilidade. É estar do lado para enfrentar junto com a criança. Não por ela, com ela. Exatamente. Ele tem que sentir a confiança, né? Porque às vezes alguns pais, por exemplo, comentam comigo assim, ai, parece que ele cresceu, ela cresceu e não me ama mais. Não me ama mais, fica lá no quarto, prefere ficar com os colegas. Às vezes eu peço, vamos sair, vamos fazer tal coisa. E nunca quer. Quer ficar no quarto, quer ficar jogando, quer entrar em jogos online com os amigos. Então, assim, não é que ele deixou de te amar. Ele te ama Mudou. ainda. Só que só mudou o jeito. Por quê? Ele está numa fase de descoberta e ele está questionando tudo, os porquês de tudo. Até mesmo o porquê que ele está naquela família, ó, Tudo. como que é as questões, né? Como que os pais dos meus colegas tratam isso e por que que vocês são assim. Então é uma fase de questionamento e é absolutamente normal. E fica muito mais fácil, muito mais fácil. Se você desenvolver muito bem a É, paciência, desenvolver essa sabedoria, se você não está conseguindo, de certa maneira, é, fazer com que a sua inteligência emocional esteja em dia, né? Procurando. Pode ser através de livros, através de consultas, terapias e tudo mais. Uma maneira assertiva. Porque o adulto da situação é você pai, é você educador, é você cuidador, é vocês. O nosso papel agora, que nós já nos desenvolvemos, é educar e ajudar eles nesse processo. Como? A única forma, conversando, orientando. Esse daqui agora você está muito nervoso, respondeu muito. Não, você tem que agir com exemplos. Exemplos. Então, tá naquele momento, bateu a porta, tá nervoso, tá isso e aquilo. Calma, você tá nervoso? Você quer conversar agora? Senão a gente espera um pouquinho, você se acalma, vai lá, toma um banho, você vem aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, a gente vai resolver junto. Então ele sentir esse pertencimento, né? De você estar junto, tá ali do lado, não importa por que der e vier. Pode ser as consequências, como a Kilma muito bem colocou. A consequência positiva ou a consequência negativa, mas ele tem que sentir que você, os pais estão do lado. o pai tá do lado, a mãe tá do lado. Exato. Tem que ter alguém ali. Ele sentir essa confiança, né? Que tudo bem, a gente vai orientando, vai mostrando
alguns caminhos que talvez ele não tenha maturidade ainda para entender, né, a consequência de algumas coisas. A Kilma também colocou muito bem a questão de toda a formação aí cerebral nessa fase, e é bem a fase da descoberta, onde, dependendo dos grupos, deixa eu descobrir o mundo, eles entram, né, Kilma, por exemplo, em drogas, tipos aí de drogas mesmo, né, de fumo, pode ser álcool também, né, e isso acaba comprometendo, Kilma. Compromete. Como a gente está num processo do desenvolvimento cerebral, essas substâncias, elas podem e vão afetar nesse amadurecimento e, às vezes, quando você faz um processo... lembra a borboleta que você disse? Sim. Não teve o processo feito da maneira íntegra por causa de um fator externo. E esse fator externo, muitas vezes, é uma substância, né? Seja pelo fumo, ou seja álcool, assim, qualquer coisa, assim, Comprometendo, né? pode comprometer. É lógico, quanto mais cedo, maior a sequela, né? A gente está numa fase menor, assim, maior, você já tem uma menor consequência, mas ainda tem. Mesmo adulto tomando essas substâncias, afeta o cérebro. O seu processamento neuronal é afetado também, né? Então, tem algumas coisas. E assim, uma coisa que eu queria complementar, que você falou, e assim, é importante a comunicação em qualquer etapa, seja na pré-adolescência, na adolescência, na puberdade. Sim. Na puberdade, onde tem tudo ocorrendo intensamente, né? Então, dá mais, assim, mais o adolescente já tem o processo de pensamento abstrato mais desenvolvido que anteriormente. Então, ele consegue entender muito mais. E como os pais, você tem que saber que fase que seu filho está. Você conhece o seu filho. Exato. Você sabe como que ele era, ou como ele é agora. Era em relação a ser pequenininho. Você acompanhou esse crescimento. Então, você conhece seu filho, né? Pode não ser em detalhes, mas você conhece. Tem aquela intuição de pais. Exato. Então, isso faz assim, quem vai olhar? Você, né? Quem que vai, assim, cercar ele, não para ele manter no caminho. É você, mas é no sentido de orientação, né? E daí a parte da comunicação, ela é importantíssima. A gente ter uma comunicação clara do que a gente quer, para que seja possível o adolescente ter uma compreensão, né? E os pais também. Os pais também têm que ter compreensão e reconhecer que os adolescentes estão passando por todas essas transformações físicas, emocionais, sociais, né? E que nem sempre vai responder como As expectativas, né? os pais querem que eles fariam, do jeito que ocorreu quando eles eram adolescentes em relação aos pais dele. Lógico, a gente tem uma diferença de gerações. E essas gerações têm muito, assim, tá intrinsecamente ligado ao nosso ambiente. Por exemplo, quando a gente era adolescente, não tinha internet do jeito que é hoje. Exato. E Tantas hoje, inspirações, né? Que pode contribuir tanto para um lado positivo como para um lado negativo, né? exato. Você entender o ser humano como um indivíduo único, isso é fundamental. Então, assim, expectativa, de quem que é essa expectativa? É sua. É sua. Se Só refere sua. Né? Mas você tem que. Eu acho que assim, a forma de amar transcende isso. Não é assim, ai, meu filho é assim, vai ser tudo assim, é uma caixinha fechada e é assim, assim. Não. Você demonstrar
esse amor enquanto pai, enquanto mãe, como você colocou muito bem. Você só vai saber realmente o que o seu filho está sentindo, ou de repente entrou de um mau jeito, a respiração está diferente se você faz parte desse pertencimento. Se você está ali Exatamente. o tempo todo, você conversa, então você sabe o jeito da pessoa. É, Agora, se você não se faz presente e fica achando, é uma fase, é fase chata assim mesmo, fica lá no quarto. Com certeza. As consequências de tudo isso vai ser tão dolorosas para você quanto vai ser para o seu filho ou para sua filha. até Porque ele vai mais. aprender sim com as experiências, só que talvez não das melhores maneiras, né? E acontecendo as não melhores maneiras, né, para o seu filho, vai trazer isso consequentemente para a família, para É, casa. Às vezes você vai ter que resolver coisas que você fala, eu não acredito que aconteceu isso. De repente, até buscar um filho na delegacia. é. Pode acontecer, dependendo do que ele fez, né? Ou ela, tanto faz, Isso até né? ajudou quem Às vezes estava. foi exato, foi até ajudar, Não estava ali. é. Então, nesse ponto, é muito importante também, nesse diálogo, a gente manter um diálogo aberto, Isso. né? Onde a gente, como pai, ser empático com os filhos, ouvir os filhos, as perspectivas deles, as preocupações, e principalmente sem julgamento. É muito fácil em tudo a gente julgar antes de a gente finalizar a análise da situação, né? Então, porque isso traz um conforto também para quem está ouvindo e que está sofrendo também, porque os pais sofrem com isso, né? Com essa E situação. olha, você que tem uma super experiência, até mesmo com essa parte do terapeuta de casal, acho que isso é muito importante a gente colocar na live, a questão da família, o pai e a mãe combinarem, né, nesse tratamento com o filho adolescente. Então, não é um pode, o outro não pode, ou então, que eu já vi acontecer, já famílias aí de amigas, tudo. Às vezes, um numa hora de tirar um sarrinho do outro, mas você fazia pior, você bebia muito mais. Ou você, lembra quando que você era, quando eu te conheci, você vomitou. Foi isso que aconteceu de tanto que encheu a cara. Então, assim, não que as pessoas são santas, né? Mas talvez tenha momentos, né? Se você tá querendo instalar de repente, né? Você não vai desvalidar o outro do casal ali, né? E tratando como se fosse normal. É porque é um menino, deixa beber mesmo, né? E olha só as consequências, às vezes por uma brincadeira, porque é o homem da casa, isso e aquilo, porque tem famílias que tratam assim, né? Cada Então, família tem. olha, exato, olha a consequência disso, né? Que a gente viu o comprometimento nesse aspecto da formação, né? O que é importante também, assim, é que os pais, assim, conversem, alinhem algumas regras entre eles Sim, e que, assim, se fosse alterado, primeiro eles têm que ser acordados entre eles, não na exato. dos filhos, né? E depois tem outra, os pais têm que entender que nesse momento, em relação aos filhos, eles são únicos, assim, é uma unidade. É os pais. Não é o pai ou a mãe. É os pais. Então, assim, você tem que falar para o seu filho ou sua filha, né? Que no papel dos pais, você fala tanto por você, eu, por exemplo, como sendo mãe, pelo meu marido. Quando o meu marido fala para o meu filho algo, ele está falando por ele e por mim. É o papel dos pais. É da unidade familiar. Agora, se tem essas entre Uma os pais, disputa, né, entre eles. Quem que é o legal? Quem que o meu filho ama mais? Porque às vezes pode acontecer isso, né? Essa mini disputinha entre então, eles, né? daí eles têm que tratar, assim, primeiro eles aprender a fazer um autorregulamento, auto É, se conhecer.
entender várias coisas pessoais, porque a gente espelha muito no outro. Problemas. Exatamente. Então, assim, ter esse diálogo aberto, os pais têm que ter, dar espaço para o filho, mesmo que a opinião ou a ação seja diferente do que espera. Eles estão crescendo, eles estão no momento de aprender a ter autonomia, de conhecer o mundo, né? Então, os pais têm que ter uma flexibilidade. Eu acho que é a melhor palavra, flexibilidade. E agora, assim, se não aprende com, de uma forma carinhosa, mesmo tendo regras, tudo, assim, o amor não quer dizer ausência de orientação, ausência de regra, ausência de limites. Não, ao contrário. Quando você tem amor, você coloca um limite, né? Exato. É os pais que tem que chegar na criança e falar assim, vamos ter uma conversa séria, né? Pode ser feito por outros, porque assim, os pais vão falar com amor, seja um amor mais delicado ou seja menos, mas eles vão falar com amor porque é o filho deles. Eles Exato. se preocupam, é uma demonstração desse Eu amor. acho que, e eu acho que Um isso, pouco como você bem colocou, quando você tá com essa linguagem clara, né? Você demonstra isso. Você fala, Uhum. olha, eu tô aqui te orientando, eu tô falando com você, você sendo firme, porque eu acho que a firmeza é muito importante. Tem que ter essa certa hierarquia nessa parentalidade, né? Ah, Dele entender. Não, isso aqui é minha mãe, isso aqui é a figura. Então, eu ele assim, eu tenho que papel. respeitar também, né? Então, ele vê você como uma figura de autoridade, né? Ali, falando firme, mas ao mesmo tempo com a sua entonação de voz, não com uma forma desrespeitosa, mas que ele perceba o carinho que você tem por ele, que você não quer que as coisas ruins, as consequências ruins aconteçam com ele, Mas né? uma coisa interessante também nesse ponto, você pode explicar toda vez que você colocar um limite, ou falar um não, ou falar isso não é o correto, explicar o porquê. Exato. Para ele conseguir aprender com essa situação e entender o porquê que está acontecendo isso, e não simplesmente vir autoridade, Exato. né? E assim, se a gente não aprender com os pais, de uma forma carinhosa, assim, carinhosa no sentido de orientação, Isso. o mundo vai ensinar de uma forma não tão legal, Exato. assim, vai ser, como que é acreditar? No amor Ou pela dor, ou né? pela... Ou pela dor. Vai aprender pelo amor ou pela dor. Exatamente. Mas a pessoa vai ter que aprender, Exatamente. né? Exatamente. Bom, e aí, nossa última, eu acho que a gente até começou a falar um pouquinho, mas assim, algumas regrinhas, alguns combinados, reforçando ali algumas responsabilidades, a positividade, a autoconfiança, um incentivo, de repente, para eles terem uma alta performance, né? Porque a gente percebe, até nessa nossa conversa, que apesar de ser fases diferentes, a infância, né, caminhando ali para a adolescência, ambas as fases precisam ter assim uma rotina e fica muito mais fácil você lidar com essas fases, ele sabendo exatamente o que ele precisa fazer, né? Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando, vamos trazer agora para o meu nicho agora, que é a parte da aprendizagem, certo? Uhum. Então, quando a professora vai colocar lá a atividade, geralmente ela coloca a rotina do dia. Por quê? Isso ajuda para a criança a não ficar alimentando aquela ansiedade o tempo todo. Qual vai ser o momento, sei lá, de repente você vai fazer uma pesquisa muito legal de ciência, eles trouxeram materiais, isso e aquilo. Então, para a criança não ficar, pro, é agora, pro, é agora, é agora. Ele já, só de bater o olhinho ali, ele já sabe muito bem o momento das coisas, Exato. né? Então, o que a gente percebe?
que a adolescência, eles só cresceram. Eles só cresceram. Eles precisam ainda saber e, assim, sentir o que você espera dele. Por É, quê? Isso vai alimentar também o ego. Poxa, isso aqui eu deixei minha mãe feliz. E você falar. Eu acho que, assim, até na nossa cultura, não é muito comum. Por exemplo, você vai viajar, você vai para os Estados Unidos, se as pessoas vão comprando as coisas, não sei o quê, eles têm o hábito de felicitar. Poxa, que legal! Olha, aqui não. Aqui é motivo, vai falar, vai ficar se achando. Vai, é, então, é uma coisa cultural e é uma coisa que dá pra gente mudar. Pode ser começando no lar da gente, né? pois Mas dá pra gente mudar. Então, você incentivar, você elogiar, você. Poxa, olha como você tá bem, você tá bonito, você tá saudável. Ou então, tá fazendo esporte, tá fazendo uma academia, tá? Poxa, olha que legal que você tá comendo isso daqui, sua alimentação mudou. Olha, parece que até o semblante mudou, né? e isso é super importante para ajudar nesse processo que está ocorrendo, assim, porque o exercício ele ajuda a dar uma organizada melhor em todos esses processos. Sim, A alimentação é fundamental, a fé também ajuda. Então, você tendo esses bons hábitos, exato. colabora com o sistema todo. E você organizando tudo isso, você organizando a sua rotina, você tendo bons hábitos, você cuidando da sua alimentação, praticando atividade física, você vai perceber que até o suor da gente muda. Se É, você se alimentar direitinho com a comida, não comidas que inflamatórias, isso e aquilo, você se alimentar, ter uma rotina regrada, dormir bem, fazer atividade física, comer nas horas certas, os alimentos corretos, até o seu dormir suor muda, né? bem. E isso assim, o ambiente, tudo. E com isso, até que eles têm a fase de acne, né? Espinha, por conta dos hormônios, eles ficam com vergonha. As meninas, então, nossa, né? Ai, tô com uma espinha no meu nariz. E agora? O rapazinho não vai achar eu bonita por causa da espinha. Meu Deus. Não, são assim. Melhor do que na época. Exato, Então, existem recursos, né? Então, assim, exatamente. vale dos pais mostrar também essas outras oportunidades para ficar mais fácil essa transição, Exato. né? Porque assim, quando a gente alimenta a negatividade, parece que tudo colabora para a negatividade. Então, como a gente estava falando, aqueles pais que não são parceiros, estão lá trabalhando 24 horas, chega, mal fala oi, o filho está lá trancado dentro do quarto. Não tem aquele hábito, não, vamos fazer uma refeição, todo mundo junto, vamos conversar, vamos explicar como foi o seu dia, o que você fez de tarefa, tenha clareza da rotina, né? Elogia. Por quê? Como você está nessa instabilidade de sensações e sentimentos, você vai achar que você, nossa, eu não sirvo Não para nada, consigo tudo eu nada. faço errado, eu É, não acerto nada. E aí, assim, chega na escola, por exemplo. Ah, estudar esse negócio pra quê? Esse negócio chato. Pra que eu vou usar isso daqui um dia? E ainda tem pessoas que reforçam, né? Tem famílias, mães que reforçam. Ah, isso aqui nem vai usar mais. Pra que ele tá estudando isso aqui? Então, já não tá vendo que é por uma responsabilidade. Você está instalando a responsabilidade desde a criança, vai passar para o adolescente, e que tem coisas que você gosta de fazer, tem coisas que você não gosta de fazer, mas tudo bem, né? e Você tem que pode, instalar responsabilidade. e a gente não pode privar a criança de ter uma experiência e aprender algo só porque você acha, como pai, que não é importante, porque você não usou no final, né? Então, assim, às vezes o fato de você ter aprendido, deve usar. Às vezes você não percebe. É tão natural que você não parou para perceber. Olha, eu usei um conhecimento lá atrás. A gente usa conhecimento de física em tudo, né? Então, até para a gente brincar, a gente está usando, né? Exatamente.
Então, assim, e esse é um ponto que a gente tem que, assim, realmente reforçar muito quando o adolescente ele está tentando. Ele está tentando se comunicar com você, você tem que apoiar, e você tem que colocar essa performance no relacionamento dos pais com os filhos, né? Então, você encoraja e reconhece o esforço para atingir Uhum, tal atividade, porque ele se dedicou, né? Ele exato. passou na No turbulência. mundinho dele lá, mas ele... E assim, uma hora as coisas vão começar a entrar no equilíbrio, né? Exato. Então, assim, e tem também o equilíbrio entre o desafio e um cansaço, né? Sim, Por exemplo, quando a gente faz exercício, para você realmente fortalecer o músculo da academia, sim. você tem que chegar até o momento que ela dá uma tremidinha, né? É, Mas depois você para. Você não isso. força mais aquele músculo, você força É, de outro membro, né? sim, E daí você vai dormir. Daí você vai para casa e dorme. E tem que dormir bem. exato. Para tudo que você se esforçou ser regenerado e assimilado para o novo desafio do dia seguinte. E assim, é no corpo todo. Exatamente. E assim, a gente está vivendo hoje um mundo que é tudo assim, automático, as pessoas, é aquela ansiedade o tempo todo, eu tenho que ter o resultado ali o tempo todo. E eu acho que assim, é perfeito esse exemplo da academia. Você não conquista o corpo, de repente, o seu processo de emagrecimento, de E cada repente, de conquistar ali uma musculatura, que definição do corpo, isso e aquilo, de uma hora para outra. Não é do jeito que você quer. Não é assim. Não é papum. Não existe isso. Por mais que você tenha o maior dinheiro do mundo, faça toda aquela plástica, tem mas assim, mesmo assim, não vai ficar como se você respeitar o processo das coisas. exato. Então, isso é para tudo. Se você trouxer isso de maneira muito sábia para sua vida, para sua família, né? Dentro da criação ali dos seus filhos, isso vai passar de uma maneira e você compreender que você não é detentor do saber, você não sabe tudo. E também talvez aquilo que você acha que seja o melhor para o seu filho, talvez não seja. Talvez seja aquilo da escolha dele. Como, por exemplo, ai, porque eu quero que o meu filho seja médico, vamos supor, Uhum. né? Mas de repente ele não nasceu para aquilo. Ele nasceu, nossa, ele seria, sei lá, um excelente engenheiro, ele gosta de construir muitas coisas. Então, assim, é respeitar o gosto. É A você particularidade. entender, exato, é você entender de um jeito, quando você está ali bem, dialogando, conversando, é você incentivar. Talvez se ele se formasse, por exemplo, um médico e ele nunca gostasse, ele ia ser um péssimo profissional. Ele ia te Porque dar o ele não fez diploma. com paixão, né? Ia tirar o diploma, ia ficar ali frustrado. E outra, o trabalho, a profissão, acho que na hora que a gente vai orientar os filhos, dar ali aquele suporte, né? Porque eles estão naquela, ah, eu gosto disso, gosto disso, gosto disso, isso aqui eu não gosto muito, né? É aquela coisa de o que você sabe fazer de melhor? O que você sabe fazer de melhor e que você vai fazer de um jeito tão, 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 tão magnífico na sua vida? Porque o seu trabalho vai ser assim, ele vai ocupar grande parte do tempo da sua vida, né? Então, você tem que fazer uma coisa que você faça com amor. E assim, faça de um jeito que todo mundo que olhe fala, poxa vida, olha como ele faz bem feito aquilo, né? Então, é aquilo, é a entrega. Quando você entende isso e você, lógico que tem a posição de hierarquia, mas você vê que em todas as fases dos seus filhos ali, você está aprendendo também. Você está ensinando, mas ao mesmo tempo você está aprendendo a controlar,
né? O seu egoísmo, as suas expectativas, porque são só suas, não são dele, né? Então você está acabando assim, lidando com várias linhas, frentes, caminhos, e você tem que estar aberto a isso. Eu também estou aqui. É como se fosse, por exemplo, eu gosto de dizer, exemplificar as coisas assim, trazendo para o lado da aprendizagem. É aquele momento que você chega, que você vai ensinar, ajudar seu filho na lição, por exemplo, e é uma matéria do sexto, sétimo ano, e você não lembra mais daquilo. Mas ao Não, mesmo tempo, outra, você não tem vergonha de falar para ele e reconhecer que, poxa, eu não lembro mais disso daqui. Vamos lá junto, vamos pesquisar. A gente vai junto. Eu vou lá junto com você, eu te ajudo. Assim, dentro do que eu sei, a gente vai pesquisar, vai ler todo o conteúdo, veja se eu lembro e vamos fazer junto. Mais ou menos isso, o tem, sentimento, né? e ainda tem assim, a gente como pais, a gente também está amadurecendo. Não é só os adolescentes, a gente está numa fase um pouquinho mais para frente, Exato. né? Mas assim, vai chegar uma hora que os nossos filhos vão entrar na fase dos pais e a gente vai estar na fase dos avós. Exato. E assim, a cada fase tem o seu olhar, a preocupação, o momento de você ter esse cuidado maior, né? E muitas vezes essa parte que eu vejo que é a parte mais desafiadora para os pais na fase da adolescência é aceitar que o filho tem espaço para opinar. E muitas vezes o filho ensina os pais. A gente somos de gerações diferentes. O mundo está diferente de quando a gente viveu para agora. A dinâmica é diferente. Então, assim, nesse momento que você não lembra, às vezes o como ensina é totalmente diferente do que a gente aprendeu quando era adolescente, né? Exato. E esse fato de você convidar o seu filho para ir buscar a solução junto é a melhor coisa. Isso mostra companheirismo, né? E isso que tem que ser. Companheirismo, que você confia nele, que você vê capacidade nele. Então você está reforçando um monte de aspecto que talvez ele nem saiba que ele tenha, né? E numa simples atividade ali, né? E De às você vezes mostrar interesse, que ele é importante para você. Você. Subliminarmente é uma atividade, é uma lição. Mas você está mostrando, nossa, eu vou dedicar, o meu pai ou a minha mãe ali, o casal, sei lá, se importa tanto comigo. É tão importante esse momento conseguem. estar junto, né? Não, às vezes eles não conseguem colocar essas palavras. O adolescente, ele tem uma dificuldade de nomear os sentimentos. Enorme, porque ele ainda está descobrindo esses sentimentos e assim, numa intensidade diferente do que ele já tinha antes. Então, ele tem muita dificuldade de explicar o que ele está sentindo e nomear. Então, para ele entender a situação que ele está vivenciando com você, ele só sente o carinho. É uma coisa de interna, mas ele às vezes não sabe dar um nome para aquilo. Uhum. E isso aos poucos, quando ele vai amadurecendo, ele já consegue. Mas isso, assim, os pais vão ensinando a nomear e a aprender a olhar esses sentimentos, né? Às vezes é muito difícil, a gente, o profissional tá para ajudar nesse processo todo, porque é muito intenso. Exatamente. E é muito. E é aquilo, né? Se você não tiver aquela a humildade, o reconhecimento de que você não sabe de tudo, que as coisas não estão 100% no seu controle, e você buscar ajuda é normal. É normal você buscar ajuda, buscar as pessoas, conversar, desabafar. Porque às vezes a experiência pode ser do outro, ou mesmo um profissional que está ali para isso, né? Vai te ajudar a conduzir de uma forma e a fase vai passar assim muito mais tranquilo, muito mais sereno. Vai sentir as instabilidades? Vai.
mas todo mundo vai ter um equilíbrio, uma maturidade emocional, né, Kilma? Às vezes tem um pouco de dificuldade de entender que você está passando por essa fase dos dois lados, É, né? é. Mas, assim, são fases que os pais aprendem junto com os filhos, a lidar com esse momento. Porque também é novo para os pais essa situação. Até antes de eles serem pais, eles estavam no papel de quase um adolescente, um adulto. Mas Uhum. não criança para eles orientarem. Exato. É muito novo para os pais também. Então, assim, é, é um momento de descoberta para todos, Todo mundo, né? todo mundo. Então, assim, do mesmo jeito, se você ensina seu filho através da sua ação, que você tem paciência, ou que você respeita a opinião dele, lógico, tem limite, você tem que colocar esses limites de forma clara e Sim. definida, né? Para não ter, para ele saber as consequências e o que acontece. E assim, a gente vive numa sociedade que tem regras, né? Então, assim, Exatamente. em algum momento, se ele infringir alguma regra, ele vai ter uma punição. Uhum. Então, se a gente não ensina o adolescente a sentir isso, a viver a frustração e a viver a ausência das coisas por consequência dele, por falta de merecimento, né? É uma falha que a gente encaminha no processo do amadurecimento de todo o cérebro e daí empurra, às vezes, ocasiona a adolescência tardia, que termina muito tarde, né? Sim. E fora outros vários traumas podem ocorrer por causa desse processo mal administrado. Exatamente. E a falha foi do adulto, né? Foi do adulto, mais do que do adolescente, porque ele tá, mas precisa de um corte, precisa do familiar, você tem a responsabilidade, né? De É, cortar. o responsável ele não tem essa noção também, né? É, Então, por isso que é importante conversar, para entender, tá achando estranho, tá achando difícil lidar? Conversa. Procura uma pessoa para te ajudar, um profissional que entenda bem essa fase e consiga te entender a tua experiência também, o que você viveu, porque a gente ensina aos nossos filhos baseado na nossa experiência, né? e os nossos pais fizeram pra gente, né? É, então assim, o que pode acontecer? A gente querer inovar porque foi muito dolorido para a gente. E a gente não quer que o filho sofra na mesma intensidade que foi difícil para nós. E às vezes você erra a mão nessa parte, né? Porque a frustração faz parte, ela é um aprendizado também, né, Kilma? Ela A frustração. é principal, ela te dá diretrizes de vários outros, te fortalece, te proporciona um autoconhecimento, faz você ter empatia também pelas pessoas que estão ao redor, porque você também sabe que você pode sofrer também. Exato. Então, o fato de você aprender a ter uma resposta diante de uma frustração é super importante. E assim, os pais não vão estar do lado dos filhos o tempo todo para proteger. Então, eles vão ter que aprender Com a certeza. A se situações. posicionar, a falar, a se defender também, né? Que é extremamente natural. Ele faça isso, você tá do lado para fazer o curativo no machucado. E que às vezes não é nem uma machucada, é o remédio amargo que ele precisava tomar, aquele antibiótico, sabe? Aquele É o mesmo antibiótico amargo. antigamente que ardia. Isso. Que, ó, filho, você vai tomar, não tem um gosto muito bom, mas, ó, vai sarar.
É a conversa séria. Mas Exatamente. não é fácil nem para um lado, nem para o outro, viu? Não. O Essa é adolescente, a palavrinha-chave, paciência. Tudo passa, né? Eu acho paciência, que eu acho que eu costumo, no final das minhas lives, sempre colocar assim uma palavra-chave ali que resumiria, né, todo o contexto, a conversa, o conhecimento, essa troca, porque isso é muito gostoso, né? Porque a gente está aqui, a gente está conversando, as pessoas que estão nos assistindo estão vendo outros caminhos, outras formas, né, de como lidar, às vezes estão vivenciando aí uma experiência que não está muito sadia, né? Eu acho que o que fica, né, como mensagem dessa live é assim, tudo passa, tudo passa. E a adolescência vai passar. É só uma fase, né? Que eles estão descobrindo, estão aprendendo e às vezes vão nos ensinar também como pais, né? Então é uma fase de aprendizagem para todos e a hora que isso se estabiliza, volta de novo, né? Aquele contexto. Aí eles atingem a fase adulta, aí os interesses são outros, aí já tem a construção de família, a estabilidade financeira já, porque eles já entraram no trabalho, aí vem os netinhos, né? E aí junta de novo, né? As hoje, famílias. hoje a gente deu uma pincelada de uma maneira bem, assim, por cima dessa fase, para ter uma ideia mais geral, né? Porque ela é muito intensa, ela é muito complexa, Exato. E né? aí depois a gente pode até combinar aí de fazer umas séries aí, né, com alguns aspectos da adolescência, alguns temas principais que mais preocupam, como lidar, como agir, para dar um norte aí para as pessoas que buscam aí nossa ajuda, né? Dá uma luz, estou passando por isso, né? Agora, Algumas dicas. é, agora a gente tem que lembrar sempre, a adolescência é um período de crescimento e aprendizado para todo mundo, Para todo mundo, né? exatamente. E cada um um, é individual, é único, né? Exato. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não passar por cima, às vezes, dos nossos filhos. E Exato. cada vez mais que eles estão no finalzinho dessa etapa, eles ficam mais próximos, eles já conseguem ter mais autonomia e nos questionar muitas coisas também. Sim. Né? E não é um questionar depois assim ofensivo, né? É um questionar de um debate mesmo, de conversar, de troca, né? É, De crescimento, uma coisa normal, né? E isso que uma colocou também, eu acabei de lembrar aqui, quando a gente fala que o ser humano ele é único, e a gente vivencia, às vezes tem famílias que têm dois, três, quatro filhos. A questão da comparação, né, entre os filhos. Isso é uma coisa também, gente, evitem ao máximo fazer isso. Cada ser humano é um. Se para um foi mais tranquilo, alguns, sempre na família, um parece que identifica mais, parece que ele, né, ele tá ali na mesma linha de pensamento e raciocínio, então é mais tranquilo, você acha que é mais tranquilo. Agora os outros já não, e não é por causa disso, né, que você vai é, trazer ali de maneira ofensiva, desrespeitosa, comparativa, porque daí não vai ficar só a questão da adolescência, o pai e a mãe tentando ali ensinar, né, o correto de forma assertiva, né, como a gente já falou aí a live toda, mas vai criar uma rincha entre os irmãos também. Aí você vai ter ah, mais problema. Não, porque a mãe só gosta daquele lá, não gosta de mim. E aí aquilo vai internalizando, vão trazendo outros problemas emocionais, afeta né? afeta a parte da autoestima muito. E quando a gente não tem uma autoestima de qualidade, assim, ninguém vai ter 100%, né? Somos humanos. Sim, Todo mundo erra,
também. Todo mundo, às vezes, faz escolhas que não são as melhores. Sim. Mas quando a gente tá bem conosco mesmo, a gente consegue se encarar numa boa. Se no crescimento a gente não aprendeu a ficar bem com a gente, mas no final a gente, assim, vai ser difícil. E isso também é um dos motivos da gente ter tanto problema de ansiedade. Exatamente. Exatamente. Tá vendo como é importante esse equilíbrio, né? Bom, gente, por hoje acho que é só, né? Aqui essa nossa Foi, a pelada. gente Foi assim, bem esclarecedora, né? Eu acho que deu um norte aí, ajudou bastante. Então, gente, é isso. A gente vai fechar nossa live, tá? Muito tá, obrigada, Kilma, por tudo, eu viu? que agradeço. Tchau, Tchau, tchau. nos sigam. Tchau.